A atualização do Orçamento de Estado para 2022 e as medidas concretas que aí devem figurar respeitantes ao turismo são os temas em análise no Turismo em Destaque de hoje, que começa agora. É uma verdade insufismável que a proposta de Orçamento de Estado para 2022 e que esteve na origem da crise política que atravessámos em finais do ano passado está totalmente desatualizada. E por isso é óbvio que a mesma vai ter que sofrer profundas alterações. Ora, isto significa que o documento que o Partido Socialista andou a exibir durante os últimos meses do ano passado e, sobretudo, durante a campanha eleitoral e a propagandear que estava pronto, contém pressupostos que, se já não eram válidos nessa altura por estarem desajustados da realidade, muito menos o são agora face aos mais recentes desenvolvimentos e acontecimentos. Perguntar-se-á então o que é que o documento continha que já não traduzia a realidade por altura das eleições legislativas. Ora, sem entrarmos em grandes detalhes, basta olharmos para o cenário macroeconómico sobre o qual a proposta de Orçamento de Estado para 2022 foi elaborada e que é bom termos presente, foi apresentada na Assembleia da República em meados de outubro passado, para vermos que, nomeadamente, e em muitos outros aspectos, ela está desatualizada pelo facto de todos os cálculos terem sido realizados, terem sido efetuados durante o verão passado, ou seja, muito antes de aparecer esta nova variante da Covid-19, Omicron, e das consequências que ela acabou por provocar, nomeadamente nas medidas de contenção e controle da pandemia, a que obrigou todo o mundo, a Europa e, claro está, Portugal também, a adotar e que obviamente tiveram profundos e negativos reflexos na economia. De aí não se prever uma tão acentuada escalada da inflação e, por arrastamento, uma eventual também subida abrupta das taxas de juros, motivada em larga medida pelo aumento dos preços da energia. Estou a falar do gás, estou a falar da eletricidade, estou a falar também dos combustíveis, sobretudo aqueles derivados do petróleo, e que acabou por ter estes aumentos de custos energéticos reflexos em todas as cadeias de valor, por estar a acontecer um aumento acima das expectativas das matérias-primas em geral e, sobretudo, dos bens de primeira necessidade, como são exemplo mais paradigmático os produtos alimentares, o encarecimento dos custos de logística motivados por todas estas razões, mas também pelo tremendo aumento da procura face à capacidade e à oferta disponíveis, e podíamos aqui continuar. No entanto, e entretanto, tudo isto tem que se somar, por um lado, o atraso na tomada de posse e consequente apresentação e aprovação do novo programa de governo, por um lado, mas também, por outro lado, o facto de estarmos com uma conjuntura política que não era de todo prevista, uma vez que estamos a funcionar num quadro de maioria absoluta, o que vai fazer com que esta nova proposta de Orçamento de Estado, quando for apresentada, diste cerca de meio ano da anterior. E é meio ano em que continuamos em pandemia e que, como acabámos de ver, foi meio ano em que muita coisa aconteceu, agravada agora com uma guerra Europa na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, que ainda veio piorar mais toda a conjuntura económica e financeira internacional e fazer com que os ajustamentos que já teriam de ser efetuados obriguem a uma maior profundidade de análise e uma maior profundidade das opções a tomar, para além de acrescentarem um grau de incerteza sem precedentes à evolução do mundo, fazendo da imprevisibilidade a única certeza que temos no momento presente. Escusado é também enfatizar os efeitos que tudo isto pode provocar numa economia pequena e periférica como é a portuguesa. Ainda por cima, com uma dívida pública de considerável dimensão, face à nossa capacidade de criar riqueza. É que se as taxas de juros dispararem, é certo que Portugal ficará com as contas públicas totalmente descontroladas. E isso seria um gravíssimo e sério problema. Em conclusão, muito, para não dizer quase tudo o que mais importante está no documento de proposta de Orçamento de Estado para 2022 vai ter que ser alterado. O menos mau é que cerca de
Meio ano depois, por alturas de outubro, novembro deste ano, voltaremos a ter um novo Orçamento de Estado em discussão, desta feita para 2023, o que em certa medida poderá ajudar aos ajustamentos que, entretanto, necessitem de ser efetuados. No que respeita ao turismo, há inúmeras medidas que, no meu entender, deviam estar contidas nesta nova proposta de Orçamento de Estado para 2022. E vale a pena recordar que, do ponto de vista político, só a vontade as pode impedir, uma vez que estamos a funcionar num quadro de maioria absoluta e, portanto, com um governo com pleno apoio parlamentar para decidir. Antes de ir propriamente direto às medidas que respeitam à atividade turística e na sequência do que aqui disse há um mês no episódio 64 do Turismo em Destaque, não posso deixar de voltar a sublinhar duas coisas. A primeira tem a ver com a importância de uma vez por todas, realizarmos as tão denominadas e propaladas reformas estruturais em diversas áreas, desde a justiça à saúde, da administração pública à educação, da diversificação da nossa economia à diminuição dos custos de contexto, etc., 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 para as quais até, ao longo de toda esta legislatura, vamos ter uma enxurrada sem precedentes de fundos comunitários que inibem qualquer desculpa para a inação. E claro está que uma melhoria nestas áreas, obviamente, teria reflexos e terá reflexos muito positivos na atividade turística. A segunda coisa para referir que perante o atual quadro, o atual cenário macroeconómico que abordei sinteticamente na resposta à primeira pergunta do episódio de hoje, é claro que o valor das nossas importações irá aumentar-se de forma significativa ao longo de todo este ano. Ora, como também está mais do que provado, só há uma atividade económica com capacidade para atenuar esses impactos. E essa atividade económica, que é, por sinal também, a campeã das nossas exportações, é o turismo. Portanto, uma aposta sem tibiezas na atividade turística é a melhor forma, porventura a única forma de equilibrar a nossa balança comercial. E este ponto leva-me às medidas que, em concreto e em minha opinião, devem ser diretamente dirigidas à atividade turística nesta proposta de Orçamento de Estado para 2022. E dentre as várias que aqui podia enumerar, selecionei as 4 que se me afiguram como sendo as mais importantes. A primeira tem a ver com o novo aeroporto de Lisboa. Opte-se por uma solução complementar ou por uma solução de infraestrutura principal. O facto é que sem um equipamento, sem uma infraestrutura aeroportuária nova, é impensável que o turismo português progrida e continue a crescer escorreitamente, isto para já não falar nos benefícios que tal traria também a toda a economia nacional e, claro está, ao país. Já estamos muito, mas mesmo muito atrasados nesta decisão e, portanto, é urgentíssimo alterar a legislação que está a obstaculizar o avanço desta solução, localize-se ela no Montijo ou em Alcochete. A segunda medida tem a ver com a fiscalidade e com o estímulo ao consumo, tendo ainda presente as brutais carências de tesouraria que as empresas turísticas presentemente atravessam e com que se debatem. E para tal devem-se evitar algumas medidas, como a do e-voucher, que em tempo oportuno aqui tive a oportunidade de alertar que não ia resultar, como infelizmente acabou por se vir verificar, por medidas mais diretas e com muito mais eficácia, como, por exemplo, a diminuição da taxa do IVA aplicada a todos os produtos e serviços turísticos para a taxa reduzida durante 1 ano e meio a 2 anos. E para quê e porquê? De forma a dar fogo, a dar capacidade financeira às empresas do turismo e também alinhar Portugal com a maioria dos países europeus e passar a permitir a dedutibilidade do IVA nas despesas profissionais de alojamento, de recepção e de transporte, como forma de estimular a competitividade internacional do nosso turismo, mas também de estimular o consumo turístico interno.
Uma terceira medida tem a ver com reforçar ainda de forma mais significativa o investimento na promoção turística externa, já que vamos estar confrontados com um cenário de concorrência internacional acrescida, como tive a oportunidade de, em maior detalhe, aqui explicitar no episódio da semana passada, e, portanto, temos que ter meios para superar as dificuldades que daí advirão e com que nos confrontaremos. E, finalmente, uma quarta e última medida que tem a ver com o estímulo à melhoria dos salários e à superação da falta de mão de obra com que presentemente toda a constelação turística se debate, fazendo uma de duas coisas. Baixando o valor da taxa social única paga por empresas e por trabalhadores para todas as atividades de mão de obra intensiva, como são as do turismo, ou majorar a taxa social única paga pelas empresas em 50%, admitindo esse valor como passível de dedução à coleta em sede de IRC, de modo a permitir às empresas contratarem mais pessoas, pagarem melhores salários, aos trabalhadores ganharem mais e assim, de alguma forma, mitigarem-se as carências que presentemente se fazem sentir e, simultaneamente, aumentar-se a atratividade das diferentes profissões turísticas. Reencontramo-nos na próxima semana. Até lá, saúde e paz, e já sabe que pode subscrever gratuitamente qualquer das minhas plataformas e continuar a par do que mais importante acontece no turismo.